Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse tal de mindset. E, assim, vocês podem achar que a palavra mindset, por ser em inglês, é complexa, mas ó, pensa nessa tradução livre que vocês estão vendo junto comigo aí na tela. O mindset digital significa a mentalidade digital, que consiste na reconfiguração da mente das pessoas dessa recente realidade, deixando para trás as crenças limitantes. Hein? Olha, eu também, se fosse você, acho que eu não entenderia bolhufas do que está escrito, né, nesse bendito dessa tradução livre. Então, o que eu quero realmente falar com vocês? Eu quero falar de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais simples, mais simples. Será que alguém consegue trazer o passador para mim? Que eu acabei vindo para cá e não trouxe o passador. Talvez ficou com Robson, quem sabe? Pode ser, tá? Mas vamos lá. Gente, pensa comigo. Olha que loucura essa definição. Ela é muito complexa. Então, o que eu quero trazer? Vamos pensar um pouquinho além disso? E para a gente pensar um pouquinho além, eu quero contar uma história para vocês. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu, Carlos Colhonetes, que sou formado em tecnologia, mais especificamente em sistemas de informação, o que aconteceu assim? Eu trabalhei praticamente 11 anos da minha vida com TI. Achei o passador, legal. Eu trabalhei praticamente 10, 11 anos da minha vida com tecnologia. Então, você deve parar para pensar o seguinte, bom, então você tem mindset digital, você é o cara. Pois é, não era bem assim. Há mais ou menos 2 anos, como é que eu me deparei? Eu cheguei num momento da vida que eu não tinha vontade de acordar de manhã para trabalhar. E vou ser sincero, muitas vezes eu também não tinha nem vontade de dormir. Sabe quando você deita na cama e você não sabe muito bem o que você vai fazer depois? E é muito chato isso. Porque os meus parentes, os amigos, os conhecidos, eles chegavam para mim e falavam assim, ô Carlos, você é de TI, cara. Você tem um mundo pela frente, você pode criar softwares, inteligências artificiais e você pode ser muito rico. Eu sei, mas eu não estava me sentindo assim. Sabe quando você não consegue sair do lugar? E é estranho, né? Porque talvez vocês aí que estão assistindo ao vivo com a gente, vocês podem pensar, nossa, se eu soubesse tecnologia, eu tinha feito tudo diferente. Se eu soubesse TI, eu tinha, sei lá, eu tinha criado um baita produto, uma startup. Olha, vou ser sincero, tá? Eu já tentei criar 3 startups e não deu certo. E o pior é que eu precisava procurar ajuda, senão eu ia entrar em depressão. Eu sei que muitos de nós acabamos subestimando o poder que a carreira e o trabalho têm na vida de um ser humano. Eu subestimei. Porque eu escolhi tecnologia, eu não sabia por quê eu escolhi tecnologia. E eu não sei se você sabe por que você escolheu contabilidade. Eu quero muito que você reflita comigo sobre isso. Porque se nesses 2 anos eu não tivesse feito algo, eu estaria talvez em depressão até hoje. Tá, Carlos, mas o que você fez, homem de Deus? Tem muitos que vão dar risada, porque tem gente que escuta essa palavra e pensa assim, ih, lá vem mais um. Mas, ó, além de formação em tecnologia, além de ser especialista em data science pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos, eu fui fazer curso de coaching. Acredita nisso? E essa cara que eu fiz, não é uma cara que coaching é ruim, mas é que muita gente acha que coaching não serve para nada. E quando eu fiz formação de coaching, eu descobri que estava aí o que eu precisava para fazer o meu negócio dar certo, para fazer realmente eu, sei lá, conseguir crescer na vida. E aí eu me formei em analista corporal. Vocês botam fé nisso? Gente, analista corporal pela escola O Corpo Explica. E é engraçado, porque não tem nada a ver com tecnologia. E vocês vão entender. O porquê mindset digital não tem nada a ver com tecnologia. Absolutamente nada. E, enfim, eu demorei 2 anos para descobrir o que eu descobri. Mas eu tenho certeza, certeza absoluta, que você não vai levar 2 anos. Bem da verdade, eu te garanto que nos próximos 15 minutos você vai ser capaz de fazer tudo o que eu não consegui fazer durante 2 anos da minha vida. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês uma frase. Até peço para a produção colocar essa frase ali, que é uma frase que
olha, vou ser sincero, transformou a forma como eu via o meu negócio, a minha vida. Start with the why. Essa é uma frase do Simon Sinek que significa o seguinte: comece pelo porquê. E eu vou contar mais uma para vocês vão achar que eu sou louco, né? Eu estive sócio de uma empresa de software por 11 anos. Nos últimos 2 anos, foram os melhores momentos dessa empresa. Era mais faturamento, estava dando tudo certo. E aí eu fui lá e eu saí. Bota fé nisso? Que eu saí. Carlos, você é louco, bem na hora que você estava ganhando dinheiro. Pois é. Mas sabe por que eu saí? Porque eu não tinha ainda começado pelo porquê. E hoje eu quero que você que está ao vivo com a gente, pegue papel e caneta. Eu quero que você realmente entre agora nessa imersão do porquê comigo. Por que você faz o que faz hoje? E não vem com essa desculpa que foi porque teu pai falou, a tua mãe queria que você fosse contador, teu avô, teu tio. E se você pensou isso, para. Para, porque eu comecei com tecnologia porque todo mundo falava que ia dar dinheiro. E olha onde é que eu parei. Quase indo para o psicólogo, para o psiquiatra para tomar remédio. E pode ser que não seja o seu caso. Que bom, fico feliz pra caramba. Mas e se for? E se hoje o que está faltando para você é você começar pelo porquê na sua vida? O Robson falou e o Luciano falaram. Tá, legal, a tecnologia vai chegar. Pô, show de bola, a gente já está vendo aí blockchain. Blockchain é o máximo, né, gente? Todo mundo fala desse troço, ninguém sabe para que serve. Mas beleza, blockchain está aí. E aí, você vai fazer o que com isso? Se você tiver o teu porquê de verdade, não importa o blockchain. Por que você resolveu ser contador? Pensa aí na sua casa. Se você tem aí alguém do seu lado, se você está assistindo com alguém do seu lado, olha para essa pessoa. Olha para o lado assim. Pô, por que eu escolhi ser contador? E você pode pensar que a minha pergunta não tem sentido, ou que, nada a ver o que esse cara está falando. Não, gente, tem tudo a ver. Pensa comigo o seguinte. A Uber chegou, certo? Todo mundo conhece Uber, todo mundo já pediu aí um carro por aplicativo. O que aconteceu com os taxistas? Nossa, alvoroçou todo mundo, estava querendo todo mundo desistir da vida, e meu Deus do céu, Uber, vamos fazer manifestação, vamos tocar o terror na terra. Gente, para aquele taxista que sabia o porquê ele fazia, que ele tinha o amor, que ele tinha aquele negócio que ele queria ajudar, que ele queria fazer, muito provável que esse cara continua lá. Tá, tem as dificuldades dele, eu concordo. Mas na prática ele continua lá. Então eu volto a perguntar para você. Por que você escolheu ser contador? Por que você escolheu ser contadora? E tem uma coisa muito legal que o Simon Sinek resolveu criar. Ele criou uma ferramenta. E essa ferramenta é uma ferramenta que define por que nós temos empresas que crescem muito e temos empresas que crescem pouco. Por que isso? E aí eu vou pedir para... Isso, já está na tela. Esse povo aqui é muito bom. E o que acontece? Harvard, gente, Harvard Business Review, que é uma revista de Harvard, que agora não é mais uma revista, é um site, eles fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa que vocês estão vendo na tela, não olha porque é inglês, não, e você acha que é tudo metido, mas é porque os caras escrevem em inglês mesmo. E aí ele diz o seguinte, a maioria das empresas que crescem muito, elas utilizam propósito para ficar relevantes no mundo que muda muito rápido. Eu vou ler de novo, porque é importante você entender isso. As empresas que crescem bastante, elas utilizam propósito para estarem relevantes no mundo que muda tão rapidamente. Vocês pegaram a ideia? O que acontece? O Simon, ele criou o The Golden Circle. De novo, o Carlos é inglês, mas vamos comigo. É o círculo dourado. E o que esse círculo dourado significa? Significa que a gente precisa começar por um lado. E bem da verdade, a gente começa pelo meio. A gente começa pelo why. E o why em inglês significa por quê. Olha que louco. Comece pelo porquê. Por que você escolheu ser contador? Vocês vão escutar eu perguntar isso muitas vezes. Pelo menos na minha palestra de hoje. E esse é o core, é o cerne, é tudo que vocês devem fazer na vida de vocês como profissionais. Tem que ser começando pelo porquê. E para vocês não acharem, Carlos, legal, você está aqui falando de começa pelo porquê, está tudo certo. Mas e aí? Preciso de mais exemplos. Já vai.
Depois do círculo que está mais no meio, a gente tem um círculo que fica um pouquinho externo. E esse círculo a gente chama do círculo de How. E o círculo de How é o círculo do como. Como eu entrego o meu porquê. Gente, é sério. Você não pegou papel e caneta ainda, então pega. Faz o círculo aí no seu caderno e eu quero que você escreva por que você é contador. E vamos pensando em como você entrega o que você entrega. E por último, o terceiro círculo mais externo é o what, ou seja, o quê. O que você entrega. Lembra que eu falei que eu ia trazer exemplo? Então vem comigo. Bom, eu tinha que descobrir qual era o meu porquê, porque afinal de contas eu disse que eu ia entrar em depressão, fiz aquele chororô todo para vocês, né? Então, só que olha que louco, eu descobri o meu porquê. Eu descobri o meu why, o meu propósito, porque eu queria fazer o que eu estava fazendo. E eu descobri que o meu porquê eu não era. É difícil admitir isso, né? Em rede nacional, assim, né? Mas tudo bem. Eu não era uma pessoa autêntica. Sabe quando eu não era eu? Eu era tudo que todo mundo queria que eu fosse, mas nada do que eu queria ser. Complexo, né? Mas era isso. Então hoje, tudo que eu faço, o trabalho que eu executo, tem um propósito de ajudar pessoas como vocês, como os meus clientes, como, enfim, os stakeholders, parceiros, sócios, serem eles mesmos. As pessoas serem mais autênticas. E eu trouxe um outro exemplo, só para vocês entenderem como isso não é só para grandes companhias. Isso é para você que tem eu contador. De repente você é eu contador. Comenta aqui para mim no chat, quem aqui tem eu contador? Quem aqui tem um funcionário, tem dois, tem três? Comenta aqui. Sabe por quê? Porque não faz a mínima diferença quantos funcionários você tem. Lembra do que eu falei? Comece pelo porquê. E aí eu trouxe aqui o exemplo da Apple para vocês. Gente, pensa, olha eu me comparando com a Apple. Não interessa quem é a Apple. Só que interessa que eles têm um porquê muito legal, e o porquê deles é assim, ó, challenge the status quo. E o que é o challenge de status quo? É que eles não vão aceitar as coisas do jeito que são. Isso já é um bom porquê para vocês. Por que na contabilidade tudo é difícil? Por que na Receita Federal tudo é complexo? Porque está faltando alguém chegar e falar, escuta, o meu propósito é não aceitar as coisas como elas são. Você pode começar hoje. E aí a gente tem o how. Olha só que louco. Como é o meu how? O how do Carlos, o como do Carlos. Utilizar empatia, comunicação, o meu conhecimento em tecnologia para fazer com que o meu propósito seja entregue para vocês. E como você vai fazer para entregar o seu propósito para o seu cliente? E eu coloquei a Apple ali também. Né? Olha só que louco. A Apple diz o seguinte, nós vamos fazer o nosso propósito sendo beautifully designed, simple to use, user-friendly. Ou seja, eu vou fazer produtos que são lindos, maravilhosos, que são simples de utilizar e que os usuários amem. Louco, né? E por último, o que o Carlos entrega? O Carlos entrega a Safe 41, eu sou co-founder aqui. O Carlos trabalha com análise corporal, com mentoria de carreira, com tecnologia. Tecnologia? Você está boiando a maionese, né? Não. Toda vez que vocês, sejam vocês contadores ou sejam os meus clientes, entenderem que a tecnologia é o veículo e que vocês têm um propósito, que é um destino, vocês vão parar de achar que a tecnologia é um problema e vão começar a usar ela para entregar o que vocês já fazem muito, muito, muito melhor. Então, qual é o seu porquê? Qual é o seu como? O que você entrega para o seu cliente? Pense nisso. E por que eu falei sobre a tecnologia ser um veículo? Porque eu falei, gente, ó, a gente tem blockchain. Que legal, blockchain. Mais uma vez, esse bendito desse blockchain. Depois a gente tem inteligência artificial. Show, legal. Todo mundo fala de inteligência artificial. Tem banco que criou app de inteligência artificial que não funciona. Eu sei, tem um monte de coisa. Mas vamos lá. Open Banking. Olha que louco isso. Você não sabe o que é Open Banking? Vou falar rapidinho. Você vai ter o controle dos seus dados na sua mão. E você vai entregar os dados para o banco que for melhor para você. Você não vai mais ficar refém dos juros altos daquele banco que não te ajuda. Olha que massa isso. Tokenização. Você vai poder integrar com milhares de coisas, com milhares de apps, com um monte de coisa. Muito massa. Moeda digital. Vocês estão sabendo que a China não tem mais dinheiro não, né? E o Brasil criou o Pix. Então, quem gosta de dinheiro físico começa a se preocupar, porque
Não vai rolar, tá? Carros autônomos. Vamos voltar só alguns aninhos? A Uber chegou, os taxistas ficaram pé da vida com eles. Aí deu manifestação, deu briga. Sabe o que vai acontecer com os Ubers? Eles vão ser substituídos por carros autônomos. Carlos, meu filho é Uber, meu primo é Uber. Manda fazer alguma outra coisa da vida, porque daqui 10 anos não vai mais ter Uber. Vai ter carro autônomo. E por último, o RPA, que vocês contadores conhecem bem. Aqueles robozinhos que fazem automação e tudo mais. Então, veja, gente, tudo isso que vocês estão vendo são tecnologias que vão mudar. O que não pode mudar. Então, comece pelo porquê. Comecem pelo porquê. É sério isso. Me ajudou a sair de uma situação que eu achei que não seria possível. E hoje eu estou aqui. Então, pensem aí. Anotem. Comecem pelo porquê. E para fechar, é muito importante essa frase. Você não precisa entender de tecnologia para ter um mindset digital. Você precisa se preocupar com o que realmente importa.